agricultura familiar responde por quase um quarto do valor bruto da produção agropecuária e 67% das ocupações do campo no país, conforme a CONTAG. Para esse público, a escolha das máquinas precisa ser estratégica, já que a diversificação das atividades é uma realidade na agricultura familiar. Sobre a escolha das máquinas e tratores, conversamos agora com Éder Pinheiro, coordenador de marketing de produto tratores da Massey Ferguson. Queria começar perguntando, Éder, o que caracteriza a necessidade do agricultor familiar em relação às máquinas? Bom, um agricultor familiar, ele é uma agricultura que depende muito da mão de obra familiar, né? Então, geralmente essa mão de obra é escassa, então ele precisa mecanizar, substituir essa mão de obra humana por máquinas. E dentro da agricultura familiar, um trator, principalmente, ele tem que ser uma máquina muito versátil, porque ele é um trator que ele vai ter que ajudar em todas as atividades dentro da propriedade. Ele não é que nem uma propriedade maior, onde a gente consegue ter tratores específicos para cada atividade. Dentro da agricultura familiar, ele é um faz-tudo. Ele é um trator que vai ajudar a preparar o solo, que vai ajudar a cultivar, que vai ajudar a colher, que vai ajudar na alimentação dos animais, quando é o caso. Então, a versatilidade dessa máquina tem que ser muito grande para poder atender um agricultor familiar. E qual a potência o produtor precisa pensar na hora de comprar o seu trator? Quando a gente fala em potência para a agricultura familiar, para se enquadrar dentro dos programas do Ministério da Agricultura, do MDA, um trator tem que ter no máximo 80 cavalos de potência. Tá? Então, ele tem um limite máximo de potência. Dentro disso, o agricultor ele tem que pensar em qual é a principal atividade para esse trator dentro da propriedade dele, para aí poder ajustar. Por exemplo, se a gente pensar num pequeno produtor de tabaco, ele é um produtor que utiliza na faixa dos 55, 60 cavalos. Se a gente pensar num produtor de leite, ele já é um produtor que vai utilizar um trator na faixa dos 80 cavalos, porque ele vai utilizar esse mesmo trator para preparar, para fazer o cultivo, para plantar, para colher a silagem, para alimentar o gado, então ele já precisa de uma potência maior. Quando a gente fala num produtor que trabalha, por exemplo, com hortaliças, a gente já precisa de um trator com dimensões reduzidas. Então, depende muito da característica dessa pequena propriedade, qual é o principal foco dela para poder adequar melhor a máquina e escolher melhor o trator para ele. E além da potência, quais são os outros critérios que o produtor precisa pensar para poder aderir aos financiamentos? Bom, para se enquadrar dentro do programa do Mais Alimentos, uma das coisas é que o módulo de produção não seja maior que 4 módulos fiscais. Então, esse é um dos requisitos. Outro requisito é que 50% ou mais da mão de obra seja oriunda da própria família. Mais de 50% da renda familiar tem que ser advinda da agricultura. Esses são alguns dos tópicos. E dentro do que se refere à máquina agrícola, a tratores, o governo estipula que tem que ser tratores nacionais, produzidos no Brasil, então, no caso, e que tenham no máximo 80 cavalos. Aí, dentro disso, o agricultor pode escolher qual a melhor para adequar ele. Se é um trator plataformado, um trator com gabinha, um trator que já pode vir com piloto automático instalado de fábrica ou não, se vai ser um trator de 80 ou de 50 cavalos. Isso vai depender da característica que ele precisa para atender ele da melhor forma. Então, não existe uma receita de bolo, por assim dizer, né? Pode ser que dois vizinhos, um lado a lado, um precise de um trator plataformado de 50 cavalos, porque ele trabalha muito com hortaliças, pequenas produções, e um outro que tem um tambo de leite, por exemplo, vai precisar de um trator um pouco maior, já na faixa dos 80 cavalos. E hoje a indústria também se adequou a esse crescimento da agricultura familiar, né? Os tratores, apesar de menores, têm toda a tecnologia embarcada? Hoje não existe mais aquela diferença, esse trator é exclusivo para a agricultura familiar ou este é exclusivo para um produtor que está fora da agricultura familiar. O pequeno agricultor, ele vem se modernizando, ele vem buscando novas tecnologias, ele vem investindo na questão de conforto, de rendimento operacional para suas máquinas. Então, hoje, o mesmo trator que atende um produtor dentro da agricultura familiar atende fora. O único limite que tem é a questão da potência. Em termos de tecnologia, nós temos hoje tratores aí com emissões de poluentes controladas, motores eletrônicos, onde tem todo um sensoriamento do motor, que previne falhas e previne danos. Eu tenho tratores que podem sair de fábrica com piloto automático instalado. Então, a gente consegue atender melhor o agricultor da melhor forma, né? Então, mas eu volto a frisar que o que tem que ser levado em conta é a característica da propriedade para que ele realmente precisa. Com isso em mente, a gente consegue direcionar o melhor trator para que vá atender às suas demandas. Você tocou antes num ponto importante, que é a questão da mão de obra. É preciso multiplicar a capacidade, muitas vezes, na agricultura familiar de um único operador, né, Éder?
E é justamente por isso que vem a mecanização, né? Vem para isso, para que a gente consiga produzir mais áreas em menos tempo, se tornando mais efetivo, mais viável, porque senão a gente acaba ficando fora do mercado. Então, e a agricultura familiar é algo interessante, porque muitas vezes o jovem ele não quer ficar na propriedade, ele quer ir para a cidade em busca de outros confortos. Então, se a gente não tiver um atrativo para que ele fique na propriedade, que ele assuma a propriedade depois dos pais, a gente não vai conseguir isso. Então, a gente precisa colocar nesses tratores uma questão de conforto melhor, de rendimento melhor, de facilidade do trabalho dele do dia a dia, para que isso possa se perpetuar e eles continuem tocando suas propriedades. E como você vê a importância das linhas de financiamento para a renovação da frota, especialmente na agricultura familiar, Éder? É interessante porque a gente precisa fomentar o pequeno agricultor. O pequeno produtor ele é um cara que não tem um capital inicial muito alto, então ele precisa de um fomento maior para poder realizar a troca da sua máquina ou até mesmo a aquisição da primeira máquina dentro da propriedade. Então, a gente precisa dessas linhas do governo disponíveis para que esse agricultor possa renovar a sua frota ou até mesmo iniciar a sua frota. Porque quando a gente fala num trator para agricultor familiar, é um trator que vai ter uma vida útil em torno de 10 a 15 anos, mais ou menos. Então, vai muito da aquisição de uma máquina nova ou porque ele mudou de ramo, ele precisa de um trator mais específico para a nova atividade que ele está fazendo. Então, a gente precisa desse fomento do governo, com esses incentivos para produzir e facilitar a aquisição dessa máquina pelos pequenos agricultores. A gente falava antes sobre as máquinas mais modernas, né? Como é que está a capacitação do produtor para operar esses equipamentos mais tecnológicos? Bom, toda vez que a gente realiza uma venda de uma máquina, o nosso concessionário, que é o nosso elo mais próximo do cliente, mais próximo da propriedade dele, ele realiza o que a gente chama de uma entrega técnica. Então, é nesse período onde os nossos técnicos treinam ao operador, ao proprietário, a quem for trabalhar com a máquina, como ele deve utilizar a máquina da melhor forma. Então, é nesse momento da entrega técnica que a gente estreita mais ainda esse laço, né? Então, independente da máquina ter tecnologia ou não ter tecnologia, do agricultor já ter um trator ou não ter um trator, essa entrega técnica ela é feita. Então, é um período que o nosso técnico vai passar todo o conhecimento para que ele possa usufruir de todos os benefícios que esse trator traz para ele. Então, é feita uma capacitação junto com o agricultor e, além disso, como a gente tem uma rede de concessionário muito ampla, muito próxima dos nossos agricultores, toda dúvida que ele tem é fácil de sanar, e sempre tem um técnico ali pronto para renovar esse conhecimento, transmitir e sanar as dúvidas deles durante as operações. Bom, e sobre os modelos que a Massey oferece, quais são os diferenciais aí com foco na agricultura familiar? Quando a gente fala em tratores de agricultura familiar, nós temos uma ampla gama de tratores que podem atender, né? Então, a gente tem duas séries de tratores compactos, como, por exemplo, o 13300 e o 13400. Nós temos 3 séries de tratores agrícolas ou tratores convencionais, que é a 4300, a 4400 e a 4700, que se enquadram dentro do programa do Mais Alimento, então dentro do MDA. Com isso, a gente consegue ter um trator mais próximo daquilo que o agricultor precisa. Por isso que antes eu falava de que a gente precisa conhecer qual é a principal operação que ele vai fazer com esse trator para poder indicar qual a melhor máquina. Se é um agricultor, por exemplo, que vai trabalhar muito com a fruticultura, vamos falar da maçã, por exemplo, do pêssego, é um trator que eu vou trabalhar ou com a linha 13300 ou com a linha 13400, que são tratores compactos, estreitos. Se é um agricultor que trabalha com a produção de tabaco, é um trator que precisa de uma versatilidade um pouco maior, um trator mais fácil de manejar, é um trator que entra a linha 4300. Se a gente pensa num produtor de leite, por exemplo, que é um trator que vai fazer o plantio, pulverização, colheita da silagem, distribuição do alimento depois no coxo, muito provavelmente esse cliente vai optar por um trator com 4700, que é um trator que já tem uma ergonomia maior, tem uma facilidade de fazer frente e ré, utilizando a mão e não mais a embreagem através da reversão Power Shuttle. Então, depende muito de qual característica o agricultor precisa e qual é a principal operação dele para recomendar. Mas hoje a gente tem 5 séries de tratores, cada uma com uma característica para poder melhor atender. E hoje não tem mais tratorista, é quase um piloto, né, Éder? É o operador, né? Hoje a gente precisa trabalhar em cima com operadores, que são pessoas que realmente conseguem tirar do trator tudo aquilo que ele tem para entregar, para poder porque aquele dinheiro que o agricultor investiu na compra da máquina, ela tem que se pagar. Então, o trator ele é uma ferramenta, ele tem que ajudar o agricultor a ter lucratividade lá no final do dia. Então, ele tem que se pagar. E, para isso, a gente precisa ter operadores bem treinados, bem instruídos, para que eles possam aproveitar melhor a máquina.
E também cuidar bem do equipamento, porque ele vai ficar um bom tempo com esse produto. Exatamente. E aí, quando a gente fala em manutenção, isso é um ponto que sempre a gente tem que levar em conta quando for escolher uma máquina, não só por uma marca, é ver, entender qual é a rede que atende ele na região, porque um trator, se ele der um problema, eu tenho que resolver ele rápido. Então, eu preciso ter um concessionário próximo a mim que me suporte, que me dê essa manutenção rápida, seja ela preventiva ou seja ela corretiva, para que a máquina volte a trabalhar o mais rápido possível e assim possa se pagar lá no final do mês, quando venceu a prestação. Muito bem, Éder Pinheiro, da Massey Ferguson, muito obrigada pela participação. Obrigado, estamos à disposição, sempre que a gente puder contribuir, a Massey se coloca à disposição. Obrigada.